esteja aqui conosco e obrigado por estarem aí. Tenho que vos agradecer porque nem muitos angolanos já deram conta disto. E tu que deste conta disto, estás de parabéns, estares aqui. E se não estás inscrito neste canal, inscreva-te neste canal e acompanha, participa com os teus comentários, vai chamar, que nós aqui estamos nos entreajudar, estamos a ajudar o nosso país a sair do buraco que se encontra. Estas caras que estamos a ver ali eram jovens. O Nito Alves, quando faleceu, tinha menos de 40 anos. E o Bakalov estão aí. Se nós formos verificar as idades que eles tinham, muitos deles não tinham ainda 50 anos. Então, eu gostaria de ouvir, tanto faz do Maibro e do Gama, queria começar com o Gama. Gama, qual é a contribuição que trazes para este ano de 2024? Uma reflexão, que reflexão trazes sobre o 27 de maio? Qual é o contributo que o 27 de maio até hoje está a dar? Embora que perdeu-se muitas vidas, mas politicamente também é um acto que tornou-se um ato de um ato político de protesta, de protesto. José Gama, que reflexão trazes no ano de hoje? Bom, uma coisa que o 27 de maio traz, a lição é que em Angola, qualquer pessoa que queira chegar ao poder tenta ver todas as formas, menos pela via não pacífica. Embora que o 27 de maio não se concretizou e não superou até hoje se foi, de verdade, se foi verdadeiramente um golpe de Estado ou não, mas a lição que ficou é esta, que as pessoas percebem que assaltar o poder por via de golpe de Estado não é a melhor solução. O 27 de maio fica seguramente para a história, e temos aqui uma lição também, por exemplo, está-se a fazer agora trabalhos de identificação de ossadas, das pessoas que participaram neste golpe, ou tentativa de golpe, como se diz, e nós achamos que tarde ou cedo Angola terá de se fazer criar uma comissão da verdade, porque reconciliar as pessoas não é apenas com o enterro. As pessoas precisam de conhecer, saber o que é que aconteceu, e isso só poderá ser feito com uma comissão que vai investigar alguns casos, porque aqui até há muitas dúvidas. Em reação ao golpe, não, houve um período em que um grupo de comandantes, na qual estava o Major Said Minga, estava o comandante Eurico, ou Bula, Eurico, que são levados para o Sambizanga e são fechados em casa de um jogador que fica, depois são regados a rajadas, são colocados numa viatura, e a viatura é carbonizada. Se eles são carbonizados, ficaram torrados, mas a TPA na altura mostrou o corpo do Bula, que era o Eurico, o comandante Eurico era mestiço, apareceu aí nas fotos há pouco. Se era mestiço, se foi carbonizado, a cor deveria ter mudado, deveria aparecer ele, que está aí ele, é este que está com o chapéu, o outro mestiço, o Elder Neto. Deveria o Bula aparecer carbonizado, a cor deveria ter mudado, não mudou. Então, isto levanta dúvidas. Se o governo a versão oficial diz que foram carbonizados, será que alguém matou estes comandantes para implicar os netistas, o grupo de Nito Alves? Então, há aqui muitas nuvens que precisam ser esclarecidas. Bem, há fotografias do corpo do Eurico, e ele sem sinal de que tenha sido queimado ou torrado ou carbonizado, conforme a versão da altura do governo. Então são estes detalhes que levantam certas dúvidas até os dias de hoje, e que nós entendemos que só uma comissão
de verdade, pode ajudar a esclarecer, de facto, o que é que terá acontecido com os comandantes e também com estamos aqui a ver o Nito Alves, Zé Van Dunen, Bacalov, o Pedro Fortunato, antigo governador de Luanda, o comissário e o Betinho. Portanto, o 27 de maio é um assunto que não se vai encerrar com com as entregas de falsas ossadas que o governo tem estado a fazer e também com entregas de certidão de óbitos. Também deveria haver aqui uma reparação. Os filhos já que o governo está a dar a certidão, alguns deles foram promovidos. O Nito foi promovido a general. Ele já havia uma promoção que o Zé Eduardo deixou a brigadeiro. Se foram promovidos, então eles deveriam ser automaticamente inseridos na segurança social e as viúvas começavam a receber o ordenado ou o que eles tinham direito desde o momento em que foram mortos. Todos retroativos, Exatamente, a família devia receber. Exatamente, até os dias de hoje. Não vai trazer de volta, mas eles tinham direito, era direito que lhes cabia, e isto quem deveria receber é a família. Há muitos filhos que ficaram sem os pais, né? Esses pais, as mães é que andaram a fazer o sacrifício. Então, a melhor forma de se reparar seria esta. E depois o governo esclarecer bem a questão do golpe. O Nito era visto como um rebelde, atentou ao poder. Se atentou contra o poder, como é que agora tu lhe promoves a general? Aqui é uma contradição. Ou era o golpe ou não era. Se está a promover a general, né, então promoves o golpista general, então é porque não era golpe. Era uma manifestação que estava a ser realizada, que estava em curso, e o Nito também, há coisas também que deveria ser aqui esclarecida. Dizia-se que o Nito era racista, mas o diretor do gabinete do Nito Alves era um indivíduo mestiço. Não era, era um indivíduo mestiço. A pessoa com quem ele mais se aliava, Albertino de Almeida, era um indivíduo que foi procurador, foi assessor jurídico do Neto nos acordos de Alvor, era um cidadão branco, e creio que ainda está vivo em Portugal. O Nito tinha ao seu lado também a Cita Tavares, mulher do Zé Van Dunen, que era uma senhora mestiça de origem de Goa. Então, se nós formos a ver, ele estava todo ele rodeado por mestiços. Então, o Nito, já na altura, fazia denúncias sobre a corrupção no MPLA, de altos dirigentes que contrabandeavam diamantes para a África do Sul. O Nito, já na altura, defendia eleições autárquicas, pelo menos nas comissões, ou o chamado poder popular, era essa a definição. E há um discurso dele, na altura ministro da Administração Interna, que ele dizia que aquilo só não avançava porque o comitê ou a direção do comitê revolucionário entendia que o povo ainda não estava preparado para as eleições, mas ele via-se que ele estava muito avançado em termos das suas ideias, e os seus adversários internos que rodeavam o presidente Neto fabricaram a versão de que Nito era racista, que Nito não gostava dos mestiços ou dos brancos. E o Nito, se olharmos para os discursos, ele tinha discursos que defendia a igualdade para todos. As pessoas pegaram só aquele discurso que ele dizia que Angola só seria verdadeiramente independente quando negros e brancos varressem as ruas, mas o Nito também tinha um outro discurso semelhante a dizer que a Angola seria independente, verdadeiramente independente, quando negros e brancos fossem também promovidos para o bureau político. Ele defendia também a inclusão de brancos
no bureau político. Então, este indivíduo de racismo, o Nito nada tinha. Há muitas imagens do Nito Alves rodeado com amigos mulatos, mestiços ou brancos. Então, por isso, só uma verdadeira comissão da verdade e reconciliação é que iria ajudar a fazer correções e a esclarecer muito do que aconteceu naquele 27 de maio, porque que o Neto usou aquela carga toda de violência, porque que a violência durou quase 2 anos, é algo que raramente acontece em qualquer golpe ou coisa parecida, mas no caso foi muito prolongada. Então, mesmo que este governo não for a fazer isso mais à frente, tarde ou cedo vai ter um governo que vai fazer isso. A África do Sul terminou o apartheid já há 30 anos, mas os dias de hoje ainda fazem investigações à volta de mortes não esclarecidas. O ano antepassado, há um indivíduo indiano, Hamed, que morreu na altura, dizia-se que foi atirado, ou melhor, que atirou-se de um prédio, do segundo andar de um prédio e morreu. Hoje foi-se fazer, estes anos foram fazer reconstituição daquela morte, investigação, e perceberam que, da altura que se dizia que ele ter-se atirado até para baixo, era impossível ele morrer e ter tido as fraturas que teve. Então, os homens que o interrogaram mataram-no de forma violenta e depois pegaram o corpo, atiraram ainda para baixo para insinuar que ele atirou-se. O Steve Biko também dizia-se que fez greve de fome, resistência, mas o corpo do Steve Biko apareceu ele todo inflamado com sinais de tortura. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas para o bem da reconciliação. Não se fazem em nenhuma parte do mundo reconciliação nacional apenas com de papéis, de certificados, de ossadas duvidosas. Não, acima de tudo, a verdade. Só a verdade é que dita tudo. Às vezes a pessoa prefere ter a verdade do que ter a tal de certidão. A certidão de nascimento a muita gente já não faz falta. Já viveram quase 40 anos sem os tais documentos. O que eles querem é saber como é que os pais foram mortos. O Nito, há uma versão que foi atirado ao mar. Foi amarrado e atiraram, sei lá, para o mar. Mas agora aparecem ossadas do Nito. Para além de ossadas, o governo apresentou no funeral dele uma filha que nasceu em 78 ou 79. Uma pessoa que morreu em 77, como é que tem filha de 79, de 70, não, até nem de 79, parece que é de 80. Tem uma filha que nasce 2 anos ou 3 anos depois dele morrer. Podia-se dizer, ok, Fantasmas. fez inseminação, etc., antes de sair ou coisa parecida, mas na altura não havia. Não era uma prática habitual. Não havia isso. As filhas verdadeiras do Nito rejeitaram participar naquele enterro porque perceberam que o governo não estava a ser sincero dando-lhes ossadas duvidosas, e o governo foi fabricar uma outra filha e foi buscar um sobrinho. Então, uma reconciliação nacional com mentiras, com fabricações, isto é um atentado também à integridade moral dessas pessoas. Isso é uma coisa que provoca mais a retraumatização das pessoas, das vítimas que já estão traumatizadas. E o governo faz mais isso, choca ainda mais com as vítimas e órfãos do 27 de maio. Ok. Muito obrigado, Gama. Eu tenho o Simbiancos que está aqui, também vai dar o seu contributo, e porque até ele está com uma outra agenda. Simbiancos, aproveitando os minutos que te faltam, que contributo trazes para este 27 de maio de 2024? Olha, o 27 de maio na minha opinião, até um processo que me faz ter muitas dúvidas sobre a conquista da própria independência.
Está a ver? Porque o 27 de maio representa das maiores percas que tivemos na história do nosso país até hoje. Olha para como é que as coisas acontecem. Angola fica independente em 75 e em 77 uma nata de jovens angolanos revolucionários intelectuais são dizimados do jeito que todos esses foram dizimados. É um trabalho que o MPLA começou a fazer lá atrás. Hoje, felizmente, o MPLA não tem condições de fazer outro 27 de maio. Mas é um processo que não parou lá. Porque do mesmo jeito que muitos morreram no 27 de maio, assim foi Caçula e Camolim, assim foi Lupinga lá do Vitor. Portanto, o 27 de maio foi o maior erro do MPLA até hoje. Porque o MPLA, intimidado com jovens intelectuais que já naquela altura não concordavam com a situação de partido único, não concordavam com toda aquela astúcia negativa do MPLA. O MPLA os eliminou. Ou seja, o que o MPLA está a ter hoje, os jovens que vão aparecendo hoje, o MPLA no passado utilizou a matreirice do KGB, aprendeu, essa é a parte que o MPLA aprendeu. Com o KGB, o MPLA nunca aprendeu defesa de fronteiras, nunca aprendeu economia, nunca aprendeu nada disso, só aprendeu a assassinar pessoas. No entanto, o que aconteceu ali foi o MPLA eliminou aqueles que podiam ser um problema no percurso para que pudessem ter uma caminhada de tirania sem os bloqueios que hoje seria, por exemplo, o Nito Alves, um Jonas Savimbi. Eu até costumo me perguntar como é que o MPLA dá esse tempo todo a Jonas Savimbi, com essa opção de africanismo que ele tinha e com esse nacionalismo e patriotismo que o caracterizava. Portanto, assim tecnicamente, assim a nível um bocadinho mais abrangente, cognitivamente falando, José Gama falou tudo. Mas eu, enquanto jovem angolano, eu, enquanto parte daqueles jovens que ouviram Jovem Não Fala Política, os homens que morreram no 27 de maio são os cotas que outrora estavam a começar um legado de revolução propriamente dita, porque a luta de libertação nacional já havia terminado. No entanto, estávamos a ser chamados para organizar o país, enquanto cidadãos do mesmo país. Portanto, os negropeus, os eurocentristas, os neocolonialistas, que até têm a mesma cor que nós, decidiram não ter aqueles indivíduos como contradição. Estes indivíduos são uma contradição, vamos eliminar esses indivíduos para que possamos dominar o povo, para que possamos vandalizar o povo tranquilamente, para que esse povo não tenha defesas. É isso que aconteceu com os manos em 27 de maio. É assim que Nito Alves perde a sua vida, na minha opinião, porque era um indivíduo que não coadunava e já deixava uma ilação de democrata. O MPLA nunca gostou de democracia. O MPLA nunca respeitou democratas. Até finge. O próprio João Lourenço apareceu há bem pouco tempo a fingir que é democracia no país, mas no fundo não quer. Só para ver, tá aí, os rapazes estão presos. E olha que os rapazes não eram Nito Alves, ou não são Nito Alves, nem sequer tinham os projetos de Nito Alves para Angola. Simplesmente são pessoas que falam aquilo que sentem que não está bem no país. Já Nito Alves era uma pessoa que se envolvia no seu mais alto nível. Portanto, o MPLA eliminou uns e o MPLA continuou com o hábito de eliminar. Por isso é que eu costumo dizer que agora já é hora de cair por cima do MPLA por via de uma rebelião popular, porque já não há condições do MPLA usar a mesma maldade que teve em 27 de maio de 77 contra a juventude. Portanto, as vidas que se perderam no 27 de maio, é ali que o MPLA começou a cavar o seu próprio buraco, porque esses intelectuais que o MPLA matou, que muitos até faziam parte do próprio MPLA, seriam pessoas que hoje provavelmente promoviam ou produziam uma história diferente para o MPLA. Provavelmente com essas pessoas em vida, nós teríamos um MPLA que, pelo menos, tem o respeito do ANC.
perdeu, estamos aqui para organizar o país. No entanto, falou muito bem o nosso mano José Gama, aliás, é um grande investigador. De vez em quando eu também fico muito tempo a ouvir o José Gama, porque me traz muitos dados que a minha juventude e a minha infância conturbada não me deixaram ver. E está muito bem dito, as pessoas têm que, há que haver uma reparação dos danos psico e morais, não é? Que representa esses assassinatos no 27 de maio. Há que haver aqui uma reparação, até há que haver aqui o ressarcir daquilo que é a segurança social dessas pessoas. As famílias dessas pessoas têm que estar garantidas, têm que ser apoiadas pelo Estado, porque são pessoas que morreram pelas mãos do Estado, não é? São pessoas que morreram pela tirania do nosso Estado e são angolanos que morreram inocentes e muitos deles até tinham um plano bom para o nosso país. E em função desse plano bom que tinham para o país, os ditadores decidiram eliminar essas pessoas, que é a tal política do KGB, dividir para melhor reinar. Esta tem sido a política do MPLA. Dividir para melhor reinar. Isso continua até hoje. Olhamos aí para os comentários, de vez em quando consegues ver que essa pessoa que está aqui quer que eu me atiro contra a UNITA, que é para parecer que a nossa vida é toda uma confusão e estamos todos unidos. Essa é a astúcia do MPLA, é isso que o MPLA sabe fazer. Quando não consegue te matar, te separa das pessoas, ou separa as pessoas da tua postura. Então, infelizmente, é uma coisa que aconteceu no nosso país e nós, a juventude, nós, os jornalistas, José Gama tem feito um trabalho brilhante relativamente a isso, mas os jornalistas em Angola têm que deixar de ser covardes e cobardolas. Eles têm que ser atores sociais. E são os jornalistas que trazem essas conversas à baila. São os jornalistas que investigam, que fazem essas investigações. Portanto, falta mais interesse do próprio angolano também para trazer aquilo que é verdade à mesa, para que a verdade possa ser um alimento na mesa dos angolanos todos os dias. Está a ver? Alguém escreveu, Maibru Viegas tenta ser mais cometido ou se conter. Eu não tenho que me conter diante de fome, sofrimento, mentiras e falcatruas. Não dá. Eu não estou na igreja, ok? E depois também não estou aqui numa aula de etiqueta, né? Eu estou a falar sofrimento, estou a falar de assassinatos. Existem coisas que saem da minha boca que a mim também me doem. Portanto, se notarem uma atitude da minha parte um bocadinho extemporâneo, até muito infusiva, é em função daquilo que a mim incomoda. Porque eu não sou um tagarela que está aqui a falar o que não sente. Eu tenho noção do que estou aqui a dizer e muitas das coisas que vou dizendo me incomodam. Olhas para essas fotografias e depois tens que ver a fotografia do Adalberto, do João Lourenço e desses incompetentes e desses inertes que temos hoje, dói. Ver pessoas que podiam servir mais o país nessas fotografias a preto e branco, assassinadas um dia, dói. Portanto, eu não sei que tipo de educação é que querem que eu utilize para falar de coisas que me incomodam até esse nível. Quem morreu aí no 27 de maio foram angolanos. E os angolanos que morreram no 27 de maio, basicamente tinham a nossa forma de estar. Eram revolucionários, eram críticos. Portanto, eu me vejo na postura desses que morreram no passado. Por isso é que muitos se limitam a escrever comentários. É a ameaça que representa o 27 de maio. Então é preciso falarmos, é preciso tirarmos tudo o que está dentro do nosso peito para dar a entender a quem de direito que os problemas estão aí e devem ser resolvidos.